Olá, pessoal! tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Jolie. Eu sou a Lisandra E eu sou o Jonathan. e nós somos o Casal casal Jolie. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso vídeo sobre Paris. Se você não assistiu o vídeo anterior, da gente chegando de Madrid lá em Paris, assiste, vai estar aqui nos cards, dá aquela acompanhada lá, para você depois vir aqui e continuar a acompanhar a nossa experiência lá em Paris. Depois que nós saímos da Torre Eiffel, nós decidimos visitar os outros pontos turísticos. Então, nós pegamos um ônibus, que nós já estávamos com um ticket, né, que a gente falou no vídeo anterior, nós compramos um ticket que valia para todos os meios de transporte lá em Paris. Custou cerca de 7,50 euros. Então, nós saímos lá da Torre Eiffel e fomos de ônibus até o Arco do Triunfo, como vocês estão vendo aí na imagem, né? E era muito bonito, lá o Arco do Triunfo, tinha muito movimento, né? Era um dia de semana, mas estava muito movimentado, cheio de pessoas. Isso, tinha bastante gente mesmo. A gente pegou inicialmente, distante, né? Uma visão mais distante dele para poder pegar todo ele, né? Um ângulo melhor. A gente tirou umas fotos dele ali e tal, mais distante. Acho que a gente não chegou a ir para baixo dele, não, né? Não, nós não fomos lá embaixo. Isso. Até existia a possibilidade de subir no Arco do Triunfo, mas também teria que pagar uma taxa. E como a gente falou no vídeo passado, a gente queria aproveitar mais o nosso tempo. Então a gente não chegou a subir lá no Arco do Triunfo, mas tem essa possibilidade também. Nós já decidimos ir caminhando pela Champs-Élysées, que é uma avenida super conhecida lá de Paris, né? Que tem muitas lojas famosas de marca, caras, né? Muito caras. Mas a gente decidiu ir caminhando, né? Por essa Champs-Élysées para ver um pouquinho, né? E Conhecer as lojas, essas lojas caras que a gente não conhecia. Ver os preços, como Sim. que é por lá. Claro, para não comprar nada, porque a gente não comprou nada, mas... Sem condições. Tinha uma fila para poder entrar na Louis Vuitton, por exemplo. Olha só. Enorme. A fila de gente para poder entrar na loja. Só pra entrar e conhecer, porque aposto que a maioria não é pra comprar nada. Deve ser só pra conhecer. Vimos aí a loja da Rolex, mas só que não tinha os preços estampados dos relógios, olha só. Só a pessoa entrando pra poder identificar, né, quais os valores ali. Que não devia ser nem um pouco barato, né? Mas é super legal, assim, a gente tá passeando por esse ambiente, a gente conhecer um pouquinho desse ambiente que a gente não tá tão acostumado no dia a dia, assim, né? Mas era super legal, super tranquilo. E fomos andando aí, curtindo um pouco dessa Champs-Élysées. Vimos essa loja aí da Sephora, também da Adidas. Eu acho que foi lá também que a gente entrou na FNAC, não foi? A gente entrou Entramos na FNAC também. É uma loja que não tem aqui no Brasil, mas eu já tinha ouvido falar que tinha lá em Madrid. E nós acabamos encontrando essa FNAC lá em Paris também. E resolvemos entrar para ver alguns preços. Ela é uma loja de tecnologia que vende muitos artigos tecnológicos, né? E o John ficou super empolgado lá. Tinha PlayStation, Xbox, tinha várias câmeras, computadores. Eu gostei porque tinha algumas coisas que o preço era mais razoável, né? Bons. Assim, se eu morasse lá, eu compraria várias coisas que estaria sempre comprando, né? Coisas mais baratas lá. Coisas de 300 euros, né? Mais uma vez, reforçando, não convertendo, mas coisa de 300 euros para quem ganha 1.000 euros lá, e que aqui a gente não encontra menos de 2.000 reais. Mas para eletrônico, mesmo convertendo, geralmente era mais barato do que aqui. Um exemplo, por exemplo, é uma coisa que eu queria comprar lá, que era o Oculus Quest 2, que eu acabei comprando aqui mesmo, por motivos que... Bom, é porque... Não sei se eu vou falar no outro vídeo, mas não sei, porque depois em Madrid a gente vai novamente na FNAC. Mas eu deixo para explicar depois, então. Mas o que acontece? Os valores, por exemplo, quando você converte, né? Eles dão ainda assim menores. Por exemplo, esse de 300 euros, se eu convertesse mais ou menos uns 1.500, vamos dizer, né? Sim. Mas só que quando você vai ver no Brasil, tá 2.000 reais.
né? O preço grande, daquele mesmo eletrônico, entendeu? Sim. Provavelmente por causa de imposto, esse tipo de coisas assim. Então, não é de 300 euros para 300 reais, não. É uma diferença assim, gritante assim, em relação ao poder de compra que você tem lá e o poder de compra aqui. E eu achei bem legal, bem interessante. Tanto que eu ia levar, no caso, Oculus Quest 2, porque eu achava que estava mais barato lá, né? Acabei não levando, acabei comprando aqui, mas tudo bem. A gente também deu uma olhada em notebooks lá. Sim. Os notebooks eu não gostei tanto lá na FNAC, porque assim, eles ainda assim eram caros. Não é que eles fossem muito caros em comparação com os daqui, mas ainda estavam caros. Também tem, acho talvez esquisito um pouco da pandemia, que subiu o preço de notebook, essas coisas. Então a gente estava até pensando em comprar um notebook, mas acabou não comprando porque não estava assim tão barato assim. Deixamos para qualquer coisa, se precisasse comprar um notebook, a gente comprava aqui depois também. Mas até agora não compramos notebook nenhum. Acabamos até recentemente investindo um pouco num computador de mesa mesmo, desktop, e não no notebook, que está suprindo a gente muito bem. E é isso, a gente, na verdade, quando a gente foi lá na FNAC em Paris, né, ficamos um pouco com receio de comprar logo esse Oculus Quest por causa do volume que ele iria fazer na nossa mala. E como a gente ainda ia fazer outra viagem lá na Europa por essa companhia Ryanair, a gente não tinha como ficar levando tanta bugiganga assim a mais, né? Porque talvez eles cobrassem. Por isso, a nossa esperança era de encontrar esse óculos na FNAC em Madrid, quando a gente já estivesse voltando para casa. Mas futuramente a gente deve falar também sobre esse final, porque a gente acabou também não comprando lá em Madrid. Enfim, fomos descendo, como eu falei, a Champs-Élysées, vimos essa estrutura aí, né, parecida com um obelisco aí nesse local em Paris. As estruturas lá dos prédios lá em Paris e na Europa como um todo também são bem antigas, preservadas, muito bonitas, né, muito legais de se ver. Passando por essa estrutura, a gente chegou num espaço, se eu não me engano era um jardim também, Jardim de Tuileries. Não sei se é assim a pronúncia, mas o que eu achei bacana é que esse não é o único jardim, por exemplo, lá de Paris. Existem vários outros jardins, eu acho que eu também já falei aqui em outros vídeos, na Europa como um todo, tem vários jardins desses enormes, assim, onde as pessoas vão para ler, para passear, para comer, para se encontrar com os amigos, para ficar, por exemplo, aí de bobeira em frente ao lago. E é muito bacana. Gostamos bastante desses espaços, assim, né, ao ar livre, abertos, bonitos, bem arborizados também. E tem também lanchonetezinhas para as pessoas que querem comer, né? E fomos caminhando, continuamos caminhando, como eu falei. A gente viu esse outro mini arco do triunfo aí, que eu nem sabia que ele existia, a gente só encontrou porque a gente estava andando, indo para o Museu do Louvre, que está lá no finalzinho dele. Nessa hora já era umas 7h da noite, e por incrível que pareça, aí nessas imagens, tava tudo claro assim, mas o Museu do Louvre já estava fechando, então nesse primeiro dia a gente não conseguiu nem ver assim mais de perto o Museu do Louvre, né? Mas a gente já tirou algumas fotos, vimos na grandeza dele, é bem bonito, né? O espaço em que ele está também é muito bonito. Vimos essa gravação aí parece que uma espécie de... não sei, eles estavam fazendo uma propaganda. Uma propaganda de revista, alguma coisa assim. Alguma o coisa rapaz do tipo. Tava muito bem arrumado, vestido, Sim. E muitas câmeras, pessoas organizando lá. Não sei, deve ser um comercial sobre alguma coisa assim, né? Sobre, não sei, por exemplo, o terno. Não tô dando um exemplo qualquer, Mas né? pode ser. Pode ser sobre qualquer coisa do tipo. Uhum.
E nós saímos andando então por esse canal, né? Sim, Lembra o Rio nome do canal? Sena. Sena, Rio isso. Sena. O Rio Sena, nós saímos andando. Por essa ponte, né, que tá aparecendo aí. E era legal, porque até algumas pessoas falaram que poderia andar com esses barcos que estão passando por aí, que poderia ser interessante. Que era legal jantar, né, comer, Isso. fazer um passeio lá pelo Rio Sena com esses barcos. Até de noite também, né, indicaram a gente ir. Isso, mas nós mesmos acabamos não indo, porque aquele mesmo motivo que a gente falou, estávamos na correria de pegar vários lugares e conhecer o máximo possível que a gente pudesse, não ficar num lugar só aproveitando aquele lugar, não. A gente queria aproveitar conhecendo tudo que a gente pudesse. E foi muito bom. Não me arrependo dessa nossa escolha, não. Foi muito bom. Talvez, uma opção, né? Talvez numa próxima vez outra vez que nós formos lá novamente, talvez nós possamos aproveitar mais um pouco, porque a gente já conhece muita coisa, então aproveitar mais um local específico e tal. Mas para conhecer, a gente queria realmente conhecer bastante. Aí tá a Catedral de Notre Dame, que estava em construção, né? Então a gente também não chegou a entrar, a gente não chegou nem tão perto, né? A gente ficou do outro lado do rio e vimos a Catedral de Notre Dame, mas tá ainda em reforma. Outro barco, né, cheio de gente que a gente viu aí passando pelo Rio Sena, por esse canal também, que é bem conhecido. E a gente continuou a caminhar pelas ruas de Paris. Nesse primeiro dia, a gente andou um pouco, né? Mas só que a gente não chegou a se cansar tanto. A gente conseguiu andar porque as coisas não eram tão longe umas das outras. Mas a gente estava também com receio de se cansar muito, porque no outro dia a gente iria pra Disney. Então a gente voltou até um pouco cedo pra casa, jantamos aí esses crepes, né? Fomos nessa creperia que era próximo ali, era na mesma rua que a gente estava hospedado, só que um pouco mais pra cima. Como a gente falou, tinha de tudo lá nessa rua que a gente se hospedou, né? E a gente comeu esses crepes aí como nosso jantar desse dia 21 de junho. Lisandra gosta de crepe doce. Pedi um crepe doce de chocolate, ele um crepe salgado que tinha ovo, né, bacon, né? Olha, ele pediu como era o nome? Bag Eu pedi um de chocolate com um suquinho de laranja. Queijo. Tinha bacon, queijo. Não lembro mais o que tinha, mas sim. Tava muito bom. E depois voltamos para o nosso hotel. Como eu falei, já eram umas 11 e pouco, se não me engano, da noite nesse dia. Mas a rua estava ainda cheia de gente, estava fervendo. E a gente andou tranquilo, sem problema assim, de medo, de receio, né? Porque estava de noite, estava escuro já. Aquelas festinhas típicas de noite, né? Sim. Tendo música, o pessoal ali curtindo a música e tal, bebendo, essas coisas, e a gente só passou por ali, mas estava cheio de gente ali. Sim. Perto do nosso hotel, no caso. Isso, perto desse nosso hotel. Então, descansamos para no outro dia enfrentarmos mais um dia intenso, dia cheio. Mas aguardem aí cenas dos próximos capítulos. E nós falaremos sobre a nossa ida até a Disney. A Disney. Foi muito legal. Espero que vocês continuem curtindo aí conosco e aproveitem um pouco dessa nossa experiência. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez por terem assistido até aqui o nosso vídeo. Continue acompanhando. Curte, comenta, compartilha aí pra gente, ajudando o nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!